Ei, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui para a gente fazer uma correção. Na verdade, a gente não vai. Eu vou postar aqui o que eu tinha pedido para fazer com aquele simulador de construção de circuitos. Algumas pessoas fizeram, me mandaram direitinho, outras pessoas não fizeram. Mas, de qualquer maneira, eu acho muito importante a gente fazer a correção dele. Era uma atividade legal e eu vou fazer junto com vocês aqui, tá? Eu vou compartilhar com vocês. Primeiro, eu vou compartilhar a atividade que eu tinha pedido. Era essa aqui, ó, tá? Era essa atividade que a gente vai fazer. E eu vou compartilhar com vocês a montagem lá pelo simulador e também aqui pelo Word. Um pouco lá, um pouco aqui. Então, agora vamos lá no simulador, só para vocês verem o que era para a gente fazer. Eu estou aqui, ó, com a atividade impressa para eu seguindo para mostrar para vocês o passo a passo que a gente tinha que ficar fazendo aqui, tá? Então, primeira parte aqui era para a gente montar um circuito simples que tinha um resistor. Então, aqui a gente vai pegar um resistor, tá? Uma bateria, uma chave geral. A chave geral é o que a gente chama de interruptor, né? O que liga e desliga o circuito. E um amperímetro. O amperímetro, a gente clica aqui, ele aparece aqui, ó, e eu vou e posso usar. Observem que para a gente usar isso aqui, eu estou usando um simulador que já foi baixado e está no meu computador. Tem uma opção que eu coloquei dois links lá. O outro link, um é para baixar, para usar no computador já nessa função aqui que eu estou usando, e a outra opção seria você usar online, que também funciona bem, tá? Só tem um formatinho, uma interface um pouquinho diferente, mas é parecido. Então, vamos montar como ele pediu lá. Tem um desenho que é para a gente seguir, ó. A gente vai ligar aqui, ó. Isso aqui é um fio. Vou fazer a ligação do resistor com o amperímetro. Aqui é a voltagem. Vou pegar mais fio aqui, ó. Ligar esse daqui. Observem que tudo tem que ficar ligadinho, senão não funciona. Puxei esse fio para cá. Agora tá bonitinho. Bateria. Aqui a gente tem o interruptor, o resistor e o amperímetro. Olha lá. Na primeira parte, estava explicando como que era para utilizar um amperímetro. E eu já mostrei. Clica e ele aparece e você coloca ele. Aí, no final, estava perguntando assim, esse instrumento deve ser ligado em série. Por quê? A gente usa em série porque a gente tem que medir aqui a corrente que passa pelo resistor. E para medir isso, a gente coloca em série porque a corrente que passa no resistor vai passar dentro do amperímetro. Lembra que para o amperímetro funcionar, ele tem que ter resistência praticamente nula, ou seja, ele não vai afetar a quantidade de corrente que passa por ele. A gente já viu isso lá nos slides outro dia. Então, vamos lá. Isso já está ok. Aí depois estava escrito assim, com a chave desligada, meça a corrente que passa pelo resistor. O que você percebeu quanto à indicação do amperímetro? Explique. A chave aqui, ó, tá desligada. Para eu ligar, eu mexo aqui, ó. Não vou ligar agora, porque não quer que liga. Mas o que ele pediu para medir? Quanto que tá medindo aqui? Zero. Por que tá medindo zero? Porque se eu não ligo a chave, eu não fecho o circuito e não tem passagem de corrente, né? Então, o circuito está aberto. É como se eu tivesse deixado o fio sem fazer a conexão. Esse fio aqui está desligado desse. É como se tivesse um buraco aqui. Tá. Agora liga a chave e repito o procedimento. Vou ligar, ó. Fechei. Observem que agora existe passagem de corrente. A corrente que está passando ali, ó, é uma marcação de 0,9 amperes, tá? 0,9 amperes. Pediu para discutir. Se eu fechei o circuito, vai ter passagem de corrente, não tem uma discussão muito clara sobre isso, eu não sei isso. Beleza. Ainda com a chave ligada, ajuste a resistência do resistor em 3 ohms. Para isso, eu vou lá, ó, clico com o botão direito do mouse e mudo a resistência. Ele pediu para pôr 3 ohms. Eu vou vir aqui e colocar 3. Concluído.
Quando eu coloquei 3, olha o que vai acontecer aí com a corrente. Tá vendo? Ela aumentou. Por quê? Se eu diminuo a resistência, é mais fácil da corrente passar, né? Então, aumentou para 3 ohms. Depois, a outra coisa que pediu para fazer, mantendo a tensão da bateria em 0 volts, meça a intensidade da corrente. Eu quero colocar, vou mudar a tensão aqui, ó. Quanto que ele quer? 0. Observem aí o que aconteceu quando eu ponho 0. A corrente parou de circular. Por que isso aconteceu? Porque eu tenho agora um circuito que não tem diferença de potencial. Lembra que a bateria é o que promove a diferença de potencial. E eu só vou ter fluxo de elétrons se existir diferença de potencial. Então, quando a bateria está com uma voltagem nula, não tem circulação de elétrons. Não tem como eu forçar um elétron se movimentar de um polo para outro de uma DDP, né? Promover uma diferença de potencial aí nesse caso. Tá. Então, olha só. Aí tem um quadro que é para a gente preencher. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Lá no nosso material. Aqui eu já fiz toda essa parte inicial. Aqui embaixo tem esse quadro, que é o que a gente vai fazer agora. Eu tinha colocado 0 e medi o valor da intensidade da corrente. Para 0 e uma resistência de 3 ohms, eu vou inserir aqui, ó, uma caixa de texto e vou escrever aqui do lado, porque esse aqui é uma imagem, eu não consigo. Deixa eu ver se eu consigo. Isso. Não vou conseguir. Peraí. Vou colocar aqui embaixo, então, gente, porque a imagem não quer aceitar na frente. Fazer. Ó, então, para 0 volts, eu tenho uma corrente de 0 ampere. Tá, esse 0 ampere era o que ele teria que estar aqui na frente, aqui, só que eu não consegui escrever. Ah, peraí, deixa eu ver se tem uma função aqui anotar. Tem. Tá ridículo. Peraí, vou desfazer. Vou digitar. E vai dar agora 0 ampere. Ok. Agora, a gente vai colocar 3 volts lá no simulador para ver quanto que vai ter de corrente, tá? Ó, vou voltar para lá. Agora eu vou vir aqui e vou mudar a tensão de novo. Para quanto? 3, que foi o que ele pediu lá. Agora, para uma voltagem de 3, eu tenho uma resistência de 1 ampere, tá? Vou voltar lá no texto e vou colocar 1 ampere, tá? Vou voltar lá no texto e vou colocar 1 ampere. Então, ó, como não está funcionando, vai ficar apagando, eu vou colocar aqui. Então, para 3 volts, eu vou ter 1 ampere. Vamos lá, agora de novo. Voltando lá para o simulador agora. Agora eu vou mudar para 6 volts, que foi o que ele pediu. Vou mudar a tensão e vou colocar 6 volts. Ops, não precisa escrever isso. 6 volts eu vou ter 2 amperes. A corrente agora duplicou, ok? Agora que duplicou também vou colocar lá, né? Para 6 volts, eu tenho 2 amperes. Deixa eu arrumar isso aqui, que ficou horrível. Tá. Agora o próximo é para colocar 9 volts. Vamos pôr 9 volts e ver o que vai dar. Quando eu coloco 9 volts, vamos lá colocar 9 volts.
Quando eu coloco 9 volts aqui, ó, eu também vou mudar a corrente de novo. E agora ela vai ir para 3 amperes. Observe que essa mudança, ela é proporcional, tá? Então, vamos lá colocar na nossa atividade 9 volts, 3 amperes. Ok, tá tudo certo aqui. Isso que era para fazer agora, aqui na parte desse quadro. Vou modifiquei tudo e tem essas informações. No caso de vocês iam preencher aqui, porque não estou conseguindo. Agora, o que a gente tem aqui? Era para fazer um gráfico de U versus I, tá? Eu fiz aqui no Word, vocês poderiam fazer no caderno. Então, o que eu ia fazer? Pegar esses pontos para U e esses pontos para corrente. Esse eixo aqui, eu ia fazer um eixo U, né? E um eixo I. Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou desenhar aqui, vai ficar ridículo, mas só para vocês verem. A gente ia fazer, se fosse a mão, um eixo assim, né? E um eixo assim. Aqui seria U e aqui seria I. Eu ia colocar esses pontos. O primeiro ponto aí era o ponto 0, 0 volt, 0 I. Então, seria um ponto bem aqui em cima do eixo, né? Depois eu ia pegar o segundo ponto. Qual era o segundo ponto? Deixa eu diminuir minha careta aqui. Deixa eu ver minha caretinha. O ponto 2 era 3 volts. Aí eu ia colocar aqui uma marcação de 3. E um ponto 1 ampere aqui. Tá? E aí eu ia montar um gráfico. Vai ficar mais ou menos desse jeito aqui, tá? Mas olha só. Quando eu cliquei aqui, eu criei o gráfico, mas eu não tinha posto a corrente, não. Então, eu tenho que modificar. Então, eu vou vir aqui e vou editar os dados. Quando eu edito os dados, vai aparecer uma tabela no Excel aqui, ó. E aqui eu já tinha posto as voltagens que eu já tinha, que era 0, 3 volts, 6 volts e 9 volts. Só que eu não tinha posto a corrente. Eu vou colocar ela agora, ó. Corrente aqui. Quais os valores que eu tenho? Para 0 volts, 0 ampere. Para 3 volts, eu tenho 1 ampere. Para 6 volts, eu tenho 2 amperes. E para 9 volts, eu tenho 3 amperes. Agora o gráfico tá bonitinho. Vou fechar aqui. Olha o gráfico que a gente tem. Se eu tivesse feito isso no caderno, também ia ter um gráfico linear aqui, ó. Vou voltar a anotar aqui para vocês verem. O gráfico seria... Peraí. O gráfico seria uma linha reta, tá? Finge que é uma linha reta, tá? Porque eu não consigo desenhar com esse lapisinho. Seria esse aqui. Que ficaria nesse formato lindo aqui, que tá embaixo, feito no Word. Ó, 1 ampere, o ponto está em 3 volts. Então, tá direitinho. A gente teria esse gráfico aqui. Eu vou só limpar esse gráfico ridículo que eu fiz aqui, só para vocês verem mais. Limpar todos os desenhos. Olha que lindo. Tá, vou fechar aqui. Vou continuar vendo aqui as questões, tá? Então, a primeira questão era fazer esse gráfico que eu fiz lindamente aqui no Word. Segunda coisa, descreva a curva que você obteve. Você esperava este resultado? Explique. Qual a curva que você obteve? Uma linha reta, né? E você esperava esse resultado? Esperava. Por que eu esperava esse resultado? Porque eu estou fazendo um gráfico de tensão por corrente. Segundo a lei de Ohm, se eu tenho um resistor ômico, né? Ou seja, se eu manter a resistência constante, que foi o caso ali, eu mantive a resistência constante, ela sempre foi 3, ó, eu mantive ela constante, significa então que eu vou ter uma variação de voltagem e corrente proporcional e que isso vai me gerar sempre um valor constante de resistência e esse valor vai me... essa notação vai me dar um gráfico linear. Então, ok. Mantendo a resistência constante ao variar o valor da tensão, como variou a intensidade de corrente? Variou proporcionalmente. Então, a gente viu que
a resistência, mantendo a resistência constante, tensão e corrente varia proporcionalmente, tá? Elas são diretamente proporcionais. Questão 4. Com base nos seus resultados, você diria que, neste caso, a tensão e a intensidade de corrente são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Já respondi isso, né? São diretamente proporcionais. Se eu altero voltagem, a corrente vai alterar de modo proporcional. Ainda em relação à tabela anterior, efetue o produto de R vezes I. Se eu fizer o valor da resistência vezes a corrente, eu vou ter sempre o valor da voltagem. Observa aqui, vou multiplicar. No caso aí, vocês fariam uma continha, né? 3 vezes. Então, aqui, 3 resistência, né? 3 vezes a corrente, primeiro para o ponto 1. 3 vezes 0 vai dar 0. Olha, 3 vezes 1 vai dar 3. 3 vezes 2 vai dar 6. 3 vezes 3 vai dar 9. Observe que a multiplicação de resistência vezes corrente sempre vai dar o valor da tensão. Isso aqui é a fórmula da lei de Ohm de uma maneira prática, tá? Basicamente isso. Então, o que a gente conclui? Que o resultado de resistência vezes corrente sempre vai dar voltagem, e isso é uma implicação da lei de Ohm, tá? Primeira lei de Ohm. A parte 2. Agora, a gente vai usar lá um resistor, uma chave geral. Agora, a gente também vai usar o quê? Um voltímetro, tá? É basicamente a mesma montagem, só que agora a gente vai usar o voltímetro. Eu vou ir lá para mostrar para vocês, tá? Vou pegar o voltímetro aqui. Quando eu clico, ele aparece aqui na tela. O voltímetro, se vocês observarem lá na figura, a gente vai colocar ele para medir lá no resistor. Mas vamos lá. Primeiro a gente já montou. Para ligar o voltímetro, está explicando aqui que é para clicar no botão, a gente já clicou. E aí depois está falando assim, este instrumento deve ser ligado em paralelo, por quê? Tá? Quando eu coloco ele em paralelo, lembra que quando a gente tem uma associação em paralelo, a mesma voltagem que o resistor, que um dos resistores recebe, é a voltagem que o próximo resistor recebe, tá? Então, é basicamente isso. Por isso que tem que ser em paralelo, porque a voltagem vai ser a mesma que o resistor. Se eu não colocasse ele em paralelo, eu não conseguiria fazer a medição primeiro, né? E ela não seria correta. Com a chave ligada, ajuste a tensão da bateria para 2 volts. Para isso, clique com o botão direito, taranana, e a resistência do resistor para 1, tá? Então, vou mudar a voltagem para 2. Então, vou mudar a tensão aqui, vou colocar 2 volts. E também vou mudar a resistência do resistor aqui para 1, que foi o que pediu aqui no exercício. Ok, ficou desse jeito aí. Aí, depois, meça a intensidade da corrente que passa pelo resistor. Qual foi a intensidade de corrente? 2 amperes. Isso aqui já está sendo medido pelo nosso amperímetro, que já está dentro do circuito. Então, qual é a medição? 2 amperes. Aí, depois, olha, é para a gente montar uma tabela também, fazendo medições diferentes. Primeira medição era com esses valores, de 2 e de 1. Agora, para 2 e 1, a gente tem uma corrente de 2 amperes. Vou mostrar para vocês lá no nosso Word. No nosso Word aqui, ó. A gente tem que completar essa tabela aqui. Como eu não estou conseguindo escrever aqui, de novo, eu vou reescrever lá aqui embaixo, tá? Para o primeiro ponto aí de 2 volts e 1 de resistência, a gente teria um valor de corrente. Vou colocar aqui qual que foi a corrente que a gente mediu. Para o primeiro ponto, a gente mediu uma corrente de 2 amperes.
Beleza. Para o segundo ponto, a gente vai pôr 4 volts e 2 ohms. Vou lá de novo e vou colocar esse valor que a gente está precisando aqui, ó. Agora é para colocar aqui 2 volts, vou mudar a tensão para 4 volts. Próximo ponto, e a gente vai colocar 2 amperes na resistência. Ó, 2 ohms, desculpa. Da hora fala ampere. 2 ohms. Quando a gente mudou, a gente viu uma corrente de 2 amperes. Então, vamos lá e vamos colocar 2 amperes lá no na nossa informação. Então, 2 amperes. Chato esse negócio, não? Próximo. Próximo é 6 volts e 3 amperes. Mesma coisa. Vou lá mudar para vocês verem. Vou colocar aqui 6 volts. Vou mudar a tensão para 6. Concluído. E vou mudar aqui a resistência para 3, que foi o que pediu. Observem que a corrente continua 2 amperes. Então, vou lá e vou colocar no Word de novo 2 amperes. 2 amperes. Quando a gente fizer isso com 8 volts, também vai dar o mesmo resultado. Vai dar 2 amperes. Tá? Então, a gente já preencheu essa tabelinha. Todos os pontos aqui vão dar 2 amperes. Faça o gráfico de U versus R. Voltagem por resistência. Como eu já tinha voltagem, já tinha resistência, eu já fiz o gráfico aqui, tá vendo? U por R. Os pontos que a gente tem de voltagem são 2, 4, 6 e 8. E de resistência, 1, 2, 3 e 4. Descreva a curva que você obteve. Você esperava esse resultado? Então, qual é a curva? Uma curva linear também, a gente esperava esse resultado. Por quê? Porque a gente tem um valor de resistência sendo alterado, ok, né? A gente está mudando a resistência, mas a gente também está mudando a voltagem. E esses dois, voltagem e resistência, eles também têm uma relação de proporção aí. E observem que quando a gente faz isso, a gente tem a mesma corrente, mesmo tempo, se a gente está mudando proporcionalmente aí os valores. Podemos, então, dizer, neste caso, que a tensão e a resistência são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Explique. Observem aqui que elas são grandezas o quê? Lembra lá da fórmula, né? Qual que é a fórmula? U é igual a R vezes I, né? Se a gente deixar o I separado, a gente tem U sobre R. A corrente vai ser inversamente proporcional a I, a R e diretamente proporcional a U. Agora, voltagem e resistência são diretamente proporcionais. Então, são diretamente proporcionais. Ainda em relação à tabela anterior, efetue R vezes I, o que você conclui? Eu vou multiplicar resistência vezes corrente. Ó. Quando eu multiplicar R vezes I, 1 vezes 2, vai dar 2. 2 vezes 2, vai dar 4. Observem que a multiplicação de resistência e corrente sempre vai dar o valor da tensão. Então, é basicamente isso que era para fazer. Se você fazer todas as multiplicações, vão dar o mesmo valor de voltagem. Ok. Próxima coisa que a gente vai fazer aqui é a parte 3. A gente tem que montar um circuito por 3 lâmpadas em série, com resistências de 1, 4 e 8. Cada lâmpada tem que ter 1, 4 e 8. Depois a gente vai pegar
eu colocar a tensão da bateria 13 volts. E ligar a chave. Observe que a gente tem aqui uma chave, a gente tem um amperímetro, tá exatamente a medição que a gente estava... O formato está aqui no desenho que a gente vai fazer. Depois eu vou utilizar o amperímetro para medir a intensidade da corrente que atravessa cada lâmpada e a corrente total que passa pelo circuito. Anote os valores médios. Observem que a gente tem 2 amperímetros aqui, tá? Depois eu vou mostrar lá no simulador. Então vamos para lá. Vou limpar tudo, tá? Vou limpar tudo, 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 tudo. Um cronômetro, beleza. O que a gente vai fazer agora? Vamos lá ligar as 3 coisas. Primeiro é para a gente ligar 3 lâmpadas, né? Então, vou ligar aqui, ó, uma lâmpada, um fio, sempre fazendo isso, tá? Outra lâmpada, outro fio, agora mais uma lâmpada, então um pouquinho mais, fio, vou ligar aqui uma chave, vou fazer ligação aqui, vou ligar uma chave, vou fazer uma ligação, peraí, vou desconectar aqui, ele pediu para ligar um amperímetro aqui, ó, tá? Um amperímetro. Vou ligar a chave, vou ligar a bateria e vou acabar de ligar tudo com fio. Agora eu vou ajustar o que ele pediu. Ele pediu para colocar a resistência 1. Depois é para colocar aqui nessa resistência 4. E aqui nessa resistência a gente vai colocar 8. Concluído. E outra coisa que é para colocar é a voltagem. Aqui a tensão é para pôr 13 volts. Só digitar aqui, tá, gente? 13 volts. Tá. Agora, após ligar a chave utilizando o voltímetro, meça a queda de tensão em cada lâmpada. Utilizando o amperímetro, meça a intensidade de corrente que atravessa cada lâmpada e a corrente total que passa pelo circuito. Anote os valores medidos. Então, ó, vou ligar. Pediu para medir, tá? Tudo. Então, primeira coisa, a gente vai pegar o voltímetro aqui. E eu posso vir aqui e medir a tensão em cada resistência. Cada resistor eu tenho que colocar exatamente nos 2 polos metálicos aqui, tá? Nesse daqui eu tenho uma tensão de 1 volt. Agora eu vou colocar nesse. Lembra que tem que colocar em paralelo. Vou colocando aqui, eu tenho 4 volts. E aqui eu tenho praticamente 8 volts, tá? Então, eu tenho 1, 4 e 8. Voltagem, tá? De cada lâmpada. Agora, outra coisa, era para medir a corrente em cada resistor. Aqui, infelizmente, eu esqueci que esse meu negocinho aqui só dá para medir em série. Eu não tenho aquele medidor aqui nesse modelo que mede por cima, infelizmente. Eu teria que ligar um por um aqui. Então, olha só.
para a gente fazer aqui a medição, se a gente medisse a corrente em cada um dos resistores, eu teria que ligar um desse medidor depois de cada um. E a gente observaria uma coisa, que todos iam dar 1 ampere. Por quê? Essa associação aqui é uma associação em série. Como eu falei para vocês outro dia, na associação em série a gente tem a mesma corrente circulando, mas voltagens diferentes. Tá. Então, a gente ia notar que na lâmpada 1 a gente tem 1 ampere, na lâmpada 2 1 ampere e na lâmpada 3 1 ampere de corrente. E a voltagem? Na lâmpada 1 a gente tem 1 volt, na lâmpada 2 a gente tem 4 volts e na lâmpada 3 8 volts. Era basicamente isso para anotar. Aí tem as questões. O que você observa sobre a queda de tensão medida em cada lâmpada? Compare com o valor da tensão de entrada no circuito. Vou voltar lá para o Word, só para vocês continuarem vendo as questões junto comigo. Então, a montagem eu fiz, era essa. É porque eu estava precisando desse medidor aqui, ali não tem. Tá. O que você observa sobre a queda de tensão medida em cada lâmpada? Compare o valor da tensão de entrada no circuito e discute. Escuta. Então, o que a gente tem ali? Cada lâmpada tem um valor de tensão diferente, que é menor do que o da tensão total, mas se a gente pegar a soma desses três, vai dar o valor da tensão total. Então, a gente tinha lá 1 volt para a lâmpada 1, 4 volts para a lâmpada 2 e 8 volts para a lâmpada 3. Se a gente somar 8, 4 e 1, vai dar 13, que é a voltagem total que a gente colocou lá na bateria. Então, como é uma associação em série, isso daí é o mais correto. Não sei se perguntou isso depois. Então, vamos para a pergunta 2. O que você observa sobre a intensidade de corrente que passa por cada lâmpada? Compare com o valor da intensidade de corrente total do circuito e explique. Como eu falei, qual que é a corrente em cada lâmpada? 1 ampere. E a do circuito? 1 ampere total. Então, isso quer dizer o quê? Que a corrente é a mesma em todo o circuito. Não tem alteração da corrente total que sai próximo da bateria para correntes individuais em cada lâmpada. Qual lâmpada brilha mais e por quê? Nenhuma. As lâmpadas brilham com a mesma intensidade. Vamos voltar lá. Desculpa. Qual das lâmpadas brilha mais? Desculpa, falei besteira. Qual lâmpada brilha mais? Essa daqui. Por que ela brilha mais? Porque a gente tem uma relação de resistência e voltagem aí que vai influenciar, mas a corrente que passa por elas é a mesma, né? Tá. Primeira lâmpada que brilha mais. Vamos voltar lá de novo. Compare e discuta os resultados obtidos com as previsões feitas. Que previsão que a gente tinha? A previsão que a gente tinha era que isso aqui era um circuito em série, que a corrente ia ser a mesma, teria que ser a mesma, que a voltagem teria que ser diferente. Então, o resultado é correto em relação à teoria, a previsão que a gente teria para um tipo de circuito desse. Você poderia escrever uma relação matemática para calcular a resistência total do circuito? Como que a gente calcularia a resistência total do circuito? A gente calcularia fazendo a soma das resistências individuais. Por que a gente faz isso? Para a corrente total dar 1, a gente teria que ter... Lembra a fórmula, né? A fórmula é o quê? Voltagem é igual a resistência vezes corrente. Para essa corrente dar 1, a divisão, né? A divisão de U por R, fazer maiúsculo, né, gente? A divisão de U por R tem que ser igual a 1. Não tem? A gente tem uma voltagem de 13 volts, né? Então, a resistência teria que ser 13 volts também. Para dar 13 volts, eu teria que somar as 3 resistências e ela daria 3. Então, aqui é uma relação que a gente já sabe na teoria, que a gente vê na prática, né? Quando eu somo as 3 resistências que eu coloquei 1 ohm para a primeira lâmpada, 4 para a segunda e 8 para a terceira.
Quando eu somo essas três, vai dar um total de 13 ohms de resistência. Como a voltagem também é 13, 13 por 13 vai dar uma corrente de 1. Então, é só somar. Beleza, a última parte aqui é a parte 4, que eu vou montar um circuito de 3 lâmpadas agora em paralelo, mas agora também com 1, 4 e 8 ohms de resistência. E a tensão vai ser 4 volts. Eu vou voltar para lá para a gente fazer essa montagem, ó. Vou limpar aqui. Iniciar tudo, ó. E lá vamos nós. Vou tirar o voltímetro daqui. Ó, vou colocar 3 lâmpadas agora em paralelo. O desenho que para vocês montarem tá aí na nossa atividade em PDF. Seria esse desenho aqui. Eu tô fazendo. Essa montagem é bem simplesinha, mas demora um pouquinho. Tá, depois que eu coloco isso, o que a gente vai colocar? Bateria, interruptor e corrente também, ó. Bateria, interruptor e medidor de corrente. Vou vir aqui, vou fazer a ligação. Com fio. Lembrando, a gente nunca pode deixar aberto, tá? Tem que fechar todos os fiozinhos direitinho. Ó, fiz a montagem, agora eu vou mudar lá os valores. Primeira resistência para colocar 1. Segunda resistência para colocar 4. Terceira é para colocar 8. Isso, né? Agora, a próxima parte aí é para colocar a bateria 4 volts. 4. Concluído. Agora tá tudo ok. Após ligar a chave, continuando aqui, eu tô lendo aqui, né? Após ligar a chave, utilizando o voltímetro, meça a queda de tensão em cada lâmpada. Utilizando o amperímetro, meça a intensidade de corrente que atravessa cada lâmpada e a intensidade de corrente que passa pelo circuito. Gente, como eu tenho que medir a corrente, eu vou fazer uma coisa aqui primeiro, tá? Que eu esqueci. Vou ter que colocar um amperímetro em cada um aqui. Senão eu não vou conseguir fazer aquela medição que ele está pedindo, não. Vou ter que remover o fio e colocar um amperímetro para cada resistor. Se eu tivesse um amperímetro que mede por aproximação, daria, mas no meu caso aqui eu não tenho. Ligou. Ó, tem um amperímetro medindo cada uma das lâmpadas e tem um amperímetro medindo a coisa total aqui. Vou deixar o voltímetro aqui. Então, primeiro, vamos lá. Primeiro com o voltímetro, eu vou ligar. Vou medir o voltímetro, vou medir a tensão em cada lâmpada. Eu vou ligar aqui. Ó, tensão 4 volts, próxima de 4, tá? Próxima aqui, ó. Vou colocar também. E aqui também, tá? Quase todos próximos de 4, ou seja, a voltagem é praticamente a mesma, né? A gente já falou isso. É a mesma em todas as lâmpadas. A voltagem é a mesma. Isso porque, lembra que a gente falou, na associação em paralelo, a voltagem sempre é a mesma em todos os resistores. Diferente daquela que a gente viu em série. Beleza. Agora, vamos observar a circulação de corrente, que está medindo aqui em tempo real, mais ou menos, tá? Ó, a gente tem aqui uma corrente de 4, uma corrente de 1 e uma corrente de meio ampere.
e uma corrente total. Por que que essa aqui é a total? É aqui esse aqui, ó, a bateria cedeu uma voltagem e essa aqui é a corrente total que sai do circuito. Quando ela chega aqui, ela começa a se dividir. Um pouco vem para cá, um pouco vem para cá e um pouco vem para cá. Por que que existe uma diferença de circulação de corrente? Porque eu tenho resistores diferentes, com valores de resistência diferentes. Mas vamos lá nas perguntas, tá? A pergunta 1 é: o que você observa sobre a queda de tensão em cada lâmpada? Compare com o valor de tensão de entrada do circuito. A tensão caiu? Não caiu, ó. Quando a gente mede cada tensão aqui, o que que a gente vê? Que é o mesmo valor, ou seja, é 4. Todas as lâmpadas têm a mesma tensão. Elas são iguais à tensão total do circuito, que é a tensão que ele chama de tensão de entrada, tá? Então, era isso que era para falar. O que você observa sobre a intensidade de corrente que passa por cada lâmpada? Compare com o valor da intensidade de corrente total. Ó, qual que é a corrente que passa por cada lâmpada? Ela é diferente e ela está ligada ao valor da resistência. Quanto menor a resistência, essa aqui, lembra que a gente colocou uma resistência 1? Significa que a resistência é menor, mais corrente. Quanto maior a resistência, menor a corrente, tá? E comparando com o valor de entrada de corrente, que é essa aqui, ó, de 5,49, se a gente somar tudo, a gente vai chegar a esse valor de 5,49 aqui. Ou seja, a soma das correntes individuais vai dar a corrente total do circuito. Qual lâmpada brilha mais e por quê? A lâmpada que vai brilhar mais é essa lâmpada 1 aqui, porque ela tem uma resistência interna menor. A voltagem é a mesma de todas, mas como a resistência dessa aqui é menor, então eu tenho uma corrente maior. E isso gera também um brilho maior aqui. Compare e discuta os resultados obtidos com as previsões feitas antes de medir. Os resultados estão corretos em relação às nossas previsões. Quais seriam as previsões? Em um circuito em paralelo, a gente vai ter correntes individuais diferentes, tensões iguais, e a soma das correntes individuais vai ser igual à corrente total do circuito. Então, tá tudo ok dentro das nossas previsões teóricas, tá? Você poderia escrever uma relação matemática para determinar a resistência total do circuito? Lembra lá que quando a gente estava falando do caso anterior, vou voltar lá para o nosso Word. Quando a gente fez para esse, a gente falou que a voltagem dividido pela resistência tinha que dar 1. Que a corrente era essa. Nesse caso aqui, a gente não pode falar isso. A gente tem que falar em relação à voltagem. A voltagem, ela sempre vai ter que ser o mesmo valor. Ela vai ter que ser sempre 4 ali naquele caso, né? Então, R vezes I sempre tem que dar 4. A gente tem correntes diferentes circulando ali. E, então, para a gente determinar isso, a gente montaria uma situação que a gente chegaria lá naquela fórmula que a gente tem. 1 sobre RQ, porque a voltagem é a mesma, né? 1 sobre RQ igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 e assim sucessivamente. Ou se fosse um caso de 2 resistores só, né? A gente teria aquele caso que eu expliquei, que é R1 vezes R2 sobre R1 mais R2, aquelas equações que eu já expliquei para vocês, tá? Então, a gente fecha aqui essa atividade e é mais isso. Então, a gente está finalizando esse exercício. Espero que tenha ajudado. E até a próxima, tá, gente? Obrigada. Beijo.